Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender como determinar a concavidade de uma função sem precisar esboçar o seu gráfico. Aqui nós vamos ver passo a passo o teste da segunda derivada. O que é concavidade de uma função? Eu coloquei esses dois gráficos aqui de funções que a gente já conhece, que é a função do segundo grau, que tem o formato de parábola. No gráfico da esquerda, vocês veem uma função que tem concavidade voltada para baixo, ou seja, o meu A é menor do que zero. Agora, na função da direita, eu tenho uma função do segundo grau, uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, meu A é maior do que zero, como a gente viu lá na função do segundo grau. Se vocês ainda não assistiram meu vídeo, vou colocar o card aqui para vocês. Agora vamos analisar algumas características dessas duas funções. Vamos olhar para as retas tangentes. Então eu fiz aqui, tá? Para o primeiro gráfico e para o segundo gráfico, algumas retas tangentes. Como vocês podem notar, as retas tangentes estão em azul claro. Na função da esquerda, que eu tenho concavidade para baixo, todas as minhas retas tangentes estão aqui acima da minha função. Agora, se eu olhar para o gráfico da direita, que eu tenho concavidade voltada para cima, todas as minhas retas tangentes estão aqui abaixo da minha função. Então, todas as retas tangentes estão abaixo da linha rosa, que representa a minha função. Então, baseado nisso, o que a gente pode concluir? Que uma curva é côncava para cima quando ela fica acima de suas retas tangentes. Uma curva é côncava para baixo quando ela fica abaixo das suas retas tangentes. Agora vamos determinar nesse gráfico para quais intervalos a minha função é côncava para cima e côncava para baixo. Agora vamos determinar nesse gráfico para quais intervalos de x a minha função é côncava para cima e para quais valores de x a minha função é côncava para baixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é usar aquela característica das retas tangentes. Então, eu vou botar algumas retas tangentes aqui para verificar quando uma função é côncava para cima e quando uma função é côncava para baixo. Então, fiz aqui algumas retas tangentes a esse gráfico. E aí, o que eu verifico? Quando x for maior do que zero, o que eu tenho? Eu tenho que as minhas retas tangentes estão que abaixo da minha função, abaixo dessa minha linha aqui vermelha. Então, significa que aqui a minha função é o quê? Côncava para cima. Então, minha função é côncava para cima para x maior do que zero. Se eu for analisar a concavidade da minha função para x menor do que zero, o que eu tenho? Eu tenho que todas as minhas retas tangentes estão que acima da minha função, ou seja, minha função está abaixo de todas as retas tangentes. Então, a minha linha rosa está abaixo de todas as retas tangentes. Então, aqui eu tenho uma função côncava para baixo. Então, a minha função será côncava para baixo para x menor do que zero. Agora, pessoal, vamos perceber outra coisa aqui. No x igual a zero, eu tenho uma mudança de concavidade. Ou seja, antes do x igual a zero, para x menor do que zero, a minha função era côncava para baixo. Depois do x igual a zero, para x maior do que zero, a minha função passou a ser côncava para
cima. Esse ponto a gente chama de ponto de inflexão, que é exatamente o ponto em que ocorre a mudança de concavidade, ou seja, a minha função era côncava para baixo e passou a ser côncava para cima, ou o inverso, a minha função era côncava para cima e passa a ser côncava para baixo. Graficamente, agora a gente já sabe determinar a concavidade de uma função. Agora, se eu tenho essa função aqui, y igual a menos x elevado ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2. Como que eu determino a concavidade dessa função sem fazer o gráfico? Como que eu descubro para quais valores de x a minha função é côncava para cima, para quais valores de x a minha função é côncava para baixo? Para isso, eu vou precisar fazer o teste da concavidade. E eu vou utilizar o quê? A segunda derivada para fazer esse teste. Agora vamos lá com o teste da segunda derivada para determinar a concavidade de uma função. Seja uma função cuja segunda derivada existe em um determinado intervalo a e b, se a segunda derivada for maior do que zero para todos os x nesse intervalo entre a e b, a minha função é côncava para cima. Se a segunda derivada for negativa para todos os x pertencentes a esse intervalo, isso significa que a minha função é côncava para baixo. Agora, pessoal, vamos retornar para aquele exercício. Determine para quais valores de x a minha função é côncava para cima ou côncava para baixo. A minha função vai ser menos x ao cubo mais 4x elevado ao quadrado menos 2. Então, o primeiro passo, qual é? Calcular a segunda derivada. Então, a gente faz primeiro a primeira derivada, que vai ser menos 3x ao quadrado mais 8x. Aí eu faço a segunda derivada, que é a derivada da primeira derivada, e vai ficar menos 6x mais 8. Então, aqui está o quê? A minha segunda derivada dessa função. Agora, pessoal, o que eu tenho que fazer? Meu segundo passo vai ser determinar quando a segunda derivada é igual a zero ou quando a segunda derivada não existe. Olhando aqui para a minha segunda derivada, a minha segunda derivada é uma função do primeiro grau. Então, ela existe para todos os valores de x. Então, basta agora eu me preocupar o quê? Quando a segunda derivada é igual a zero. A segunda derivada vai ser igual a zero quando menos 6x mais 8 for igual a zero. Então, vai ficar menos 6x igual a menos 8 e x igual a menos 8 sobre menos 6, que vai ser igual a 1,33, aproximadamente. Agora, o meu terceiro passo vai ser fazer o quê? O estudo do sinal da segunda derivada. Então, vou fazer daquele mesmo jeito que a gente faz o estudo de sinal da função, o estudo de sinal da primeira derivada, que vai ser, eu acho aqui o meu valor, aonde a minha segunda derivada é igual a zero, e aí eu vou analisar o sinal antes e depois desse valor. Agora, se eu me lembrar que essa minha segunda derivada é uma função do primeiro grau, eu sei fazer o estudo de sinal da função do primeiro grau. É só olhar para o quê? Para o A. O A aqui é igual a menos 6, então meu A é menor do que zero. Isso implica que o meu sinal vai ser mais menos. Ou seja, a segunda derivada é maior do que zero para x menor do que 1,33 e a minha segunda derivada é menor do que zero para x maior do que 1,33.
Isso significa o quê? Que a minha função é côncava para cima para x menor do que 1,33 e a minha função é côncava para baixo para x maior do que 1,33. Aqui no meu ponto x igual a 1,33, eu tenho meu ponto de inflexão. O que é ponto de inflexão? Meu ponto de inflexão é o ponto em que ocorre mudança de concavidade, ou seja, a função é côncava para cima e passa a ser côncava para baixo depois desse ponto. Então vamos lá, vamos determinar a concavidade dessa função. Primeiro passo, achar a segunda derivada. Então vamos lá, de primeira derivada vai ser igual a e elevado a 10 menos x vezes menos 1. Não posso esquecer da regra da cadeia. Então, deixa eu só rearrumar isso aqui para ficar mais fácil de fazer a segunda derivada. A segunda derivada vai ser, repito, a constante, que é menos 1, derivo a função e elevado a 10 menos x, de novo, não posso esquecer da regra da cadeia, vezes menos 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar e elevado a 10 menos x. Então, essa aqui é a minha segunda derivada. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou analisar para quais valores de x a minha segunda derivada é igual a zero, ou quando a minha segunda derivada não existe. A minha segunda derivada é uma função exponencial. A função exponencial ela existe para todos os valores de x, então não preciso me preocupar com a segunda derivada não existindo. Agora, para quais valores de x a minha segunda derivada vai ser igual a zero? Então, eu estou dizendo isso aqui, é elevado a 10 menos x igual a zero. Isso também nunca vai acontecer, tá? É elevado a qualquer número vai ser sempre um número positivo. Nunca vai ser igual a zero. Pode tender a zero, mas nunca vai ser igual a zero. Então, aqui nesse caso, a minha segunda derivada vai ser sempre positiva ou sempre negativa. Então, vamos fazer aqui a reta, igual a gente sempre faz, só que aqui nesse caso eu não tenho nenhum ponto aqui para colocar, que seria quando a segunda derivada é igual a zero ou quando a segunda derivada não existe. Mas eu sei que vai ser sempre positiva ou sempre negativa, que eu já dei até um spoiler para vocês. É elevado a qualquer número é sempre positivo. Então, a minha segunda derivada vai ser sempre positiva, tá? O que significa isso? Que a minha função é côncava para cima para todo x. Agora, como essa função ela é côncava para cima para todos os valores de x, não há mudança de concavidade, então não temos ponto de inflexão. Agora vamos determinar a concavidade dessa terceira função, y igual a ln de 21 menos 3x. Primeiro passo aqui, sempre que eu tiver uma função ln, é determinar o quê? Quando essa função não existe, quando essa função não é definida. Eu sei que essa função ela não é definida quando 21 menos 3x for o quê? Menor ou igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho ln de zero e não tenho ln de número negativo. Então, para determinar quando essa função não é definida, basta colocar 21 menos 3x menor ou igual a zero. 21 menor ou igual 3x 21 sobre 3 menor ou igual a x, 7 igual a x, que é a mesma coisa, só para ficar direitinho, x maior ou igual a 7. Então, essa função não existe para x maior ou igual a 7. Então, vamos lá. Vamos derivar essa função, vai ficar
1/21 menos 3x. Não posso esquecer da regra da cadeia, vezes menos 3. Fica menos 3/21 menos 3x. Aqui eu posso, cortar, tan, tan e tan. Então, vai ficar menos 1/7 menos x. Então, vai ficar menos 7 menos x elevado a menos 1. Vamos fazer agora a segunda derivada e vai ficar, repito, a constante, que é menos 1, derivo a função. Repito, a função elevado a menos 2, regra da cadeia, vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vai continuar sendo menos 1. Vezes 7 menos x elevado a menos 2. Então, vou só rearrumar, vai ficar menos 1/7 menos x elevado ao quadrado. Agora, o que eu preciso determinar? Quando essa segunda derivada vai ser igual a zero ou quando a segunda derivada não existe. A minha segunda derivada é uma fração. Eu tenho menos 1/7 menos x ao quadrado. Uma fração, ela só vai ser igual a zero se o meu numerador puder ser igual a zero. Aqui meu numerador é uma constante, ele nunca vai ser igual a zero. Então, a minha segunda derivada aqui nunca vai ser igual a zero. Agora, a minha segunda derivada aqui não existe quando o meu denominador for o quê? Igual a zero, porque a minha fração, eu não posso ter um denominador igual a zero. Então, basta igualar 7 menos x igual a zero. Então, 7 igual a x, x igual a 7. Então, minha segunda derivada não existe quando x igual a 7. Então, vamos fazer o estudo de sinal. E aí, eu tenho que voltar lá no início. A minha função não existe para x maior ou igual a 7. Então, ela não vai existir no 7 e para x maior do que 7. Então, basta eu determinar o sinal da segunda derivada para x menor do que 7. O meu numerador aqui na minha segunda derivada, ele é o quê? Negativo. O meu denominador está elevado ao quadrado. Então, eu sei que qualquer número elevado ao quadrado vai ser positivo. Então, menos dividido por mais continua sendo menos. Então, a minha segunda derivada é negativa para x menor do que 7. Isso significa que a minha função é côncava para baixo para x menor do que 7. Como essa função é côncava para baixo para x menor do que 7, não há nenhuma mudança de concavidade. Então, também não tenho ponto de inflexão aqui. Vamos determinar agora a concavidade para essa quarta função, y igual a raiz quadrada de 2x mais 4. Primeiro passo aqui vai ser determinar para quando essa função não existe, porque sempre que eu tiver uma raiz quadrada, raiz quarta, qualquer raiz de número par, eu tenho que me preocupar com a seguinte coisa. Eu sei que raiz quadrada de número negativo não existe. Eu sei que não existe raiz. Vou até botar aqui para vocês. Raiz de n de número negativo sempre que n for par. Não existe, ok? Isso aqui não existe.
Então, para determinar quando essa função não é definida, eu tenho que fazer o seguinte: 2x mais 4 menor do que zero. Essa função não é definida quando isso acontece. Então, 2x menor do que menos 4, x menor do que menos 2. Agora, vamos fazer o nosso passo a passo para determinar o que é a concavidade da função. Então, começamos pela primeira derivada. Antes de derivar, vamos rearrumar essa função aqui. Raiz quadrada de 2x mais 4 é a mesma coisa que 2x mais 4 elevado a meio. Então, vamos lá. A primeira derivada vai ser meio vezes 2x mais 4 elevado a meio menos 1 vezes 2. Não posso esquecer o quê? Da regra da cadeia. Posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui. Então, vamos rearrumar. Vai ficar 2x mais 4 elevado a menos meio. Agora sim, vamos aplicar a segunda derivada. Vai ficar menos meio vezes 2x mais 4 elevado a menos meio menos 1 vezes 2, regra da cadeia. De novo, posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui. Vou rearrumar essa segunda derivada, vai ficar menos 2x mais 4 elevado a menos 3 meios. Vou só rearrumar para ficar mais fácil de interpretar o sinal. Vai ficar menos 1 sobre raiz quadrada de 2x mais 4 elevado a 3. Agora eu vou fazer meu segundo passo, que é determinar quando a segunda derivada é igual a zero ou quando a segunda derivada não existe. Aqui a minha segunda derivada nunca vai ser igual a zero. Por quê? Porque eu tenho uma fração e o meu numerador é igual a menos 1. Então, nunca essa fração vai ser igual a zero. A segunda derivada, ela não vai existir quando a minha raiz for menor do que zero ou quando o meu denominador for igual a zero. Então, basta eu colocar o seguinte, pessoal. Basta eu colocar 2x mais 4 menor ou igual a zero. A minha segunda derivada não existe. Então, fica 2x menor ou igual a menos 4, x menor ou igual a menos 2. Então, o sinal da segunda derivada vai ficar o seguinte, vou marcar aqui onde ela não existe, a segunda derivada, menos 2, e também para x menor do que menos 2, então eu só consigo analisar o sinal para x maior do que menos 2. Agora vamos olhar lá para a segunda derivada para determinar esse sinal. O meu numerador é sempre o quê? Negativo. Agora eu vou analisar o sinal do meu denominador, tá? Para x maior do que menos 2. Vamos jogar aqui um valor qualquer, por exemplo, x igual a zero, que é o mais fácil, né? X igual a zero, o que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 0, 2. 2 vezes 0, 0. Mais 4, 4. Então, fica 4 elevado a 3, que fica
igual a 64. Raiz de 64, 8. Então, vai ser um número positivo. Então, o meu denominador, eu sei que vai ser um valor positivo para x maior do que menos 2. Então, negativo com positivo, negativo dividido por positivo, fica um sinal negativo. Então, a minha segunda derivada é negativa para x maior do que menos 2. Então, o que significa que a minha função é côncava para baixo quando x for maior do que menos 2. De novo, como não há mudança de concavidade, não temos ponto de inflexão nessa função. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.